Secretários de Segurança estaduais reunidos em Brasília prepararam nesta quarta-feira um texto alternativo à PEC que cria ou criaria um Sistema Único de Segurança Pública. O tema voltou ganho de força, bastante destaque, depois de uma série de denúncias de abusos policiais em diferentes partes do país, especialmente em São Paulo. Os detalhes na reportagem de Thaísa Medeiros. Representantes dos 26 estados e do Distrito Federal estão em Brasília para articular uma resposta conjunta ao texto da PEC patrocinada pelo governo, que busca constitucionalizar a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O principal embate está na previsão de que o governo federal seja responsável por definir linhas de atuação que seriam seguidas por todos os entes federativos. Agora, a proposta dos estados tenta barrar qualquer centralização no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nós nos preocupamos realmente em garantir às polícias estaduais, ou seja, as polícias militares, as polícias civis, as forças dos estados e dos municípios que possam continuar atuando com autonomia e tendo recursos suficientes para poder fazer o seu trabalho. Os secretários estaduais ainda vão debater o tema na próxima quinta-feira. A criação do Sistema Único de Segurança Pública é uma tentativa do governo federal de responder ao crescimento das organizações criminosas, que surgiram nos presídios estaduais e que hoje estão voltadas ao tráfico internacional de drogas. O texto prevê a instauração de um fundo nacional que financia as polícias militares e civis e também permitiria o compartilhamento de informações entre os órgãos de inteligência financeira e as forças de segurança. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, responsável pela proposta, foi, na última terça-feira, à comissão do Senado responsável por analisar o texto. Nós precisamos constitucionalizar o SUSP. E ele será constitucionalizado, se for o caso, nos moldes a serem preconizados soberanamente pelos parlamentares brasileiros. A discussão sobre a cadeia de comando em torno da segurança pública ocorre em um momento em que a truculência registrada em abordagens policiais está sob o escrutínio público. Em São Paulo, moradores gravaram o momento em que um PM joga um suspeito de uma ponte na zona sul da capital. Na mesma região, um agente de folga matou com 11 tiros um homem que tentava furtar produtos de limpeza de um supermercado. O episódio aconteceu no início de novembro. Também circula nas redes sociais uma abordagem em que policiais da Rocan espancam um homem e uma mulher que não respeitaram uma ordem de parada. Já na Bahia, o estado da polícia militar que mais mata no país, um agente foi filmado enquanto executava um adolescente e feria um segundo homem durante uma suposta tentativa de roubo. Zé Vicente, nós estamos com dois níveis aí para abordar. Um é o nível mais abrangente, como é que o Estado brasileiro se prepara de uma forma ou de outra para enfrentar a questão do crime organizado, via PEC, via o SUS da Segurança Pública, e o outro que causou enorme comoção, são esses flagrantes de abuso, claramente de abusos inaceitáveis e que dão a sensação de que a tropa está sem comando? Não é exatamente isso, William. Essas imagens, elas dão a impressão que São Paulo, com 3 imagens sucessivas de descalabros de ações individuais, que isso pode estar contaminando todo o conjunto de uma polícia que tem pelo menos umas 10 milhões de atuações por ano, que prende alguma coisa em torno de mais de 160 mil pessoas todo ano. Se fosse tão despreparado, ia ser uma tragédia absoluta. O problema é que muitas dessas ações violentas da polícia, os descomandos, estão até longe de São Paulo, apesar dos problemas que estão aqui, precisam ser corrigidos, sim. Se a gente pensar, por exemplo, o estado do Amapá, ninguém está falando do Amapá. Se for aplicar a população de São Paulo no Amapá, as mortes policiais seriam 10 mil por ano. Imaginou São Paulo com 10 mil mortos? Teve 500. A Bahia seria 5 mil mortes por ano com a população de São Paulo. Sergipe seria 4 mil. Goiás, 3 mil. Nós estamos falando de 500 aqui em São Paulo. Então, é um problema muito maior do que aparece essas imagens, porque muitas dessas mortes não têm o privilégio de serem filmadas e entrar em cadeia nacional em todos os canais.
Mas, de alguma maneira, isso ilustra um problema que as polícias são no Brasil, de melhorar substancialmente sua capacidade de contenção da violência, de maneira geral, e também de melhorar o profissionalismo dos seus policiais. E isso está faltando. O ministro aponta uma PEC que pretenderia resolver isso e não vai. Você está apontando um aspecto essencial, que é a percepção que as pessoas têm da realidade da intervenção policial. Favete, não é à toa que segurança pública é considerado um dos itens cruciais do ponto de vista político-eleitoral. São Paulo é a grande vitrine. O governador de São Paulo é considerado aqui, pelo menos, como um dos principais nomes da direita para as eleições de 2026. E tudo o que acontece em termos de segurança pública tem uma repercussão legítima, eu diria, muito maior do que se acontecesse em outros lugares, como, por exemplo, o próprio coronel Zé Vicente citou. Em outros estados, não alcança a mesma propagação do que quando acontece em São Paulo. Nós estamos diante, na verdade, de uma questão política. Olha, uma questão que vou deixar só o Favete inicialmente, José Vicente, aí passa a você. Perdão, bem. Foi erro meu que não disse claramente que era passar a palavra ao Favete em primeiro. Peço desculpas, Favete, por favor. Acho que são 3 variáveis básicas quando se fala em violência, que a primeira delas é que a violência hoje é top of mind de qualquer eleitor brasileiro. Em todas as pesquisas que a gente roda, independentemente de qualquer instituto de pesquisa ou modelo de pesquisa, a violência aparece em primeiro ou em segundo lugar. E isso não é de agora. É claro que você tem períodos em que ela aparece mais do que outros, mas há um segundo aspecto, portanto, violência é um problema assim, brasileiro, né? Isso ele está no top of mind da população brasileira. Há uma segunda questão, que é o federalismo brasileiro. O federalismo brasileiro ele joga a segurança pública, aquela, enfim, da rua, do dia a dia, etc., para os estados, né? Porém, toda a legislação ela é federal. Isso o artigo 22, primeiro da Constituição, 1 da Constituição, ele coloca para o Congresso Nacional a legislação de todo o direito penal, todo o direito processual penal. Então, há um desarranjo federativo aí. E há uma terceira questão muito interessante também. Essas filmagens que nós estamos vendo, elas acontecem depois também de que cada cidadão hoje ele é portador de uma câmera, né, que consegue colocar broadcast, ele consegue colocar para o mundo inteiro. E é óbvio que o nível de exigência, portanto, sobre os procedimentos operacionais padrão da polícia, eles começam a ficar cada vez mais altos. E é óbvio também que essa disparidade federativa com a capacidade do cidadão filmar e, em especial, a preocupação com a violência causa esse desconforto no governo da União. Durante muito tempo mesmo, todos os governos da União disseram o seguinte: a Constituição já resolveu o problema da violência, especialmente no debate do dia a dia, que são os estados. Porém, agora, o toque está batendo na porta e o governo federal está sendo chamado politicamente a dar uma resposta. Se essa resposta, como já foi dito aí na mesa, será eficaz ou não, é um outro problema. Mas, sem dúvida alguma, o governo federal é pressionado para dar uma resposta. Vicente, você ia comentar quando eu interrompi, perdoe. Essa questão política é interessante, porque a Polícia Militar de São Paulo, ela veio, nesses anos do século XXI, desde 2000 para cá, desenvolvendo aperfeiçoamento do treinamento, ampliou o treinamento, criou mestrado, doutorado profissional para a sua classe dirigente, os grupos dirigentes, dos oficiais, introduziu tecnologias avançadas, como é o caso das câmeras, que estão entre as melhores tecnologias do mundo. Só que quando chegou em 2023, com a entrada do novo governo, resolveram adicionar uma postura de direita na segurança pública, dando, então, uma ênfase à atividade repressiva, quando estava em desenvolvimento um trabalho de prevenção de ampla escala, alcançando os melhores resultados do Brasil em termos da taxa de violência, no caso de São Paulo. Então, nós tivemos um recrudescimento da força da polícia, tivemos um aumento expressivo de mortes, inclusive em operações na Baixada Santista, e nesse ano mais de 70% de incremento das mortes em relação ao ano passado, sem que a gente tivesse um incremento assim do crime violento. Nós temos estados, como o caso do Distrito Federal, é um estado, cidade-estado, Minas Gerais, que tem uma redução também constante dos padrões de violência e uma redução que é praticamente um mínimo hoje de expressão da letalidade policial. Então, é possível, sim, fazer, mas o discurso acabou condicionando a tropa, o pessoal da rua,
deram uma força muito grande para as tropas de reação, caso da Rota, batalhões especiais, e nós viramos quase um Rio de Janeiro, onde também existe essa política há muito tempo de uma repressão intensa contra o crime, e não é sempre o crime organizado, como se fala, né? Nós estamos vendo uma grande fala sobre o crime organizado, mas nós temos 3 milhões de registros criminais no estado de São Paulo por ano, e o crime organizado não responde nem 10% disso. Caio, o governador de São Paulo está diante de uma crise política, ele está sabendo contorná-la? Bom, ele tem uma estratégia para contornar. A gente vai saber o resultado disso, acho que talvez até em 26, né? Talvez nesse desenrolar. O que acontece? Primeiro, tem uma questão que se impôs desde o primeiro momento. Primeiro que são 5 episódios seguidos, né? Tem o assassinato do menino, né? Do Rian, tem o do estudante de medicina, aqui no Paraíso. Enfim, tem vários questionamentos que se sucedem. E esse caso grotesco. O que acontece? Ele tem sido pressionado a demitir o secretário de Segurança Pública, mas tem uma série de fatores que ele não demite. Políticos. Ele tem uma questão, o Derrite é muito próximo ao bolsonarismo e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, demitir, de certa maneira, o Derrite é uma forma de se afastar desse bolsonarismo, que é um eixo de sustentação política do governador. Tem uma questão de dados ali. Hoje, o Derrite ele transita muito bem no Palácio dos Bandeirantes, no gabinete do governador. O governador gosta dele e acha que ele entrega. Acha que quando pegam os dados, né, o coronel estava falando no começo sobre isso, a entrega, os índices melhoraram a despeito de parte desses índices, acho que estupro, lesão corporal, brigas de trânsito, mortes em trânsito, mas no geral ele acha que entrega. Então junta uma questão técnica, junta gostar pessoalmente, junta uma questão política e junta também ele se achar que por ser considerável há uma campanha, principalmente por parte da esquerda, para explorar bem politicamente esse episódio. Então, ele faz essa leitura toda desse contexto e acaba não cedendo. É uma estratégia. Agora, eu tenho ouvido lá também que vai ser dada, está sendo dada, mais uma oportunidade para evitar que isso aconteça novamente. Então, está sendo feito um trabalho de reformulação, de um novo protocolo para evitar danos colaterais, mas, fundamentalmente, é uma questão política, sim. Pavete, nós... diante dessa questão política, estamos conseguindo tratar do mérito da questão da segurança pública? Quando vai se estudar ou propor questões sobre mérito, evidentemente há uma barreira quando se fala em segurança pública, que são os interesses das corporações. Nós temos agora, esse ano, pela primeira vez em vigor, uma lei geral da Polícia Civil, da PM, uma lei orgânica da Polícia Civil e a mudança do Estatuto da Polícia Federal. Isso é, são 3 novos arcabouços normativos que, na verdade, são resultados de batalhas parlamentares dessas corporações no Congresso Nacional. Então, todas as vezes que você traz, por exemplo, agora, olhar, a gente tem condições de trabalhar o âmago da questão, o núcleo aí essencial de uma cultura mais de paz e menos de violência através das polícias, nós temos que lembrar que as instituições são formadas por organismos burocráticos de Estado, e esses organismos burocráticos de Estado, quando depende da atividade parlamentar, isso é, de mudança de lei, etc., o que a gente viu ontem e hoje no Congresso Nacional, da discussão sobre isso, até com o ministro presente, esses organismos eles falam também, eles vocalizam através das suas bancadas, mas também através das pressões. E, portanto, é evidente que, às vezes, o debate de fundo, que é a implementação, a literatura mundial chama implementação de uma cultura de paz, sofre aí esses custos transacionais típicos de um parlamento e típico, evidentemente, de qualquer democracia. Vicente, a gente caminha agora para a questão mais abrangente, que estava lá no início da nossa conversa, que é como estamos nos organizando para enfrentar a questão, sobretudo agora eu vou falando do crime organizado, que é disso que se trata, sobretudo a ideia de uma PEC que de cara os governadores de estado rejeitaram, vieram com uma proposta alternativa. Como que essa discussão está caminhando? A preocupação inicial dos governadores é que na PEC estava escrito lá que as diretrizes do governo federal seriam obrigatoriamente cumpridas, obedecidas pelos estados. Aí houve a reação, vou ter que cumprir a ordem do estado, vai pecar contra o federalismo nacional.
E aí, essa reunião estava justamente para definir quais seriam essas diretrizes passíveis de negociar, portanto, as ordens federais. E, além disso, acena o governo de constitucionalidade, aí, colocar na Constituição, enfim, os fundos federais, que é um fundo, hoje é o Fundo Penitenciário Nacional e o Fundo Nacional de Segurança Pública. Eles não têm uma verba carimbada como a educação e como a saúde. Então, lá, 25% do orçamento tem que ser dedicado obrigatoriamente. Esse fundo, naturalmente, tem limites. Então, não vai ser o que se imagina um jorrar de recursos para os estados. Mesmo assim, tem alguma vantagem. O governo federal poderia estar coordenando os esforços? Sim. Nós temos regiões como o Nordeste que tem padrões de violência que chega a ser 2, 3 vezes mais que do Sul-Sudeste. Por que tão ruim assim? O governo federal pode ajudar, eu tive uma função dessa no governo federal, na Secretaria Nacional de Segurança, você pode promover eficiência das polícias. Investigação, por exemplo. Por que a Polícia Civil do Distrito Federal consegue um índice de primeiro mundo, 90% de esclarecimento de homicídio? Os Estados Unidos está na faixa de 70%, para ter uma ideia. Mas se tem, o Rio de Janeiro está na faixa de menos de 20%. São Paulo, o Brasil está na faixa de 40%. Isso pode se equalizar, levar essas experiências exitosas de eficiência para outros estados, né? Nós temos alguns estados que têm calamidades, como o estado do Amazonas, tem 10% do efetivo da PM dispersos em diferentes órgãos, não trabalham para a segurança pública. O Rio de Janeiro tem quase 3 mil PMs trabalhando fora da polícia. Isso não há ajuste constitucional que resolva, mas o governo federal pode ajudar de alguma forma a melhorar essas condições, pode padronizar tecnologias, pode padronizar um sistema de entrada de dados para se avaliar corretamente como estão indo as ações policiais, pode ajudar os municípios a desenvolver medidas de prevenção sem precisar botar fuzil na mão das guardas municipais, alguma coisa a ser feita. Agora, não é a Constituição que vai definir uma melhoria substancial para a contenção do crime organizado. Há muito tempo, há décadas que, desde 88, que a Polícia Federal já tem incumbência de cuidar de crimes transnacionais e interestaduais, e não está fazendo esse trabalho. Então, quando o ministro Lewandowski veio pela primeira vez com a ideia, o problema dele era as eleições municipais. Passa nada antes das eleições municipais. Não passou. E agora? Passa? William, tem um problema grande da PEC da segurança, que na verdade não tem PEC ainda, tem uma minuta, ela sequer foi apresentada ainda ao Congresso justamente por essas dificuldades políticas, que é, os maiores estados, eles têm governadores à direita. Tarcísio, Ratinho Júnior, Minas Gerais, Romeu Zema, Cláudio Castro no Rio. E os governadores à direita, o discurso de segurança pública, ele foi capturado, conquistado pela direita no Brasil. Diferentemente se a gente pegar o discurso da educação, o discurso de programas sociais, que são discursos que a esquerda trafega muito bem e ganha da direita. No discurso de segurança pública, é a direita que reina. Goiás, Ronaldo Caiado, né? Amazonas, Wilson Lima, são governadores de direita que utilizam muito a segurança pública como uma tentativa de vitrine política eleitoral. E aí o que acontece? Tem um governo à esquerda. E aí dá atrito. Há 2 semanas, em Florianópolis, tem um consórcio dos governadores do Sul e do Sudeste. A maioria dos governadores são à direita, né? Acho que todos, né? Que soltaram uma carta de Florianópolis rejeitando a PEC da segurança, a PEC que não existe. Então, na hora do Lewandowski sentar com os governadores, lembrando que muitos deles são potenciais adversários em 2026, que são adversários já políticos do presidente Lula e da esquerda, não dá liga, porque a esquerda tem uma visão sobre segurança pública e pede no debate político eleitoral, e a direita tem outra visão sobre segurança pública, e ela consegue capturar o eleitor. O eleitor, muita gente chama de populismo, né, na segurança. Mas o eleitor é mais capturável por uma política mais ostensiva, por uma política mais violenta, por uma política que pega o cabra e joga da ponte, porque ali, se estava ali, ele estava errado, enfim.